O programa Acontece é patrocinado por Fiat Safi, há 35 anos, movendo sua história. Meus amigos da Local TV, canal 25 da NET, estamos dando início agora ao nosso programa de hoje, Acontece. E como sempre fazemos no início de todas as semanas, nós comentamos aqui sempre a rodada do final da semana anterior, a rodada do Campeonato Paulista de Futebol, Série A1 e Série A2. Nós tivemos oportunidade de poder sentir um grande júbilo no sábado, quando, às 10 horas da manhã, na cidade de Santo André, o São Bento conseguiu, no apagar das luzes, no último segundo do jogo, nos descontos, o cronômetro marcava 47 minutos e 20 segundos do segundo tempo. Como a gente costuma dizer, o juiz já estava com o apito levando a boca para encerrar a partida, num lance de grande sorte na meia-lua do Santo André, num rebote, sobrou a bola para o Marquinhos e ele, de pé esquerdo, acertou, como nós dizemos na gíria esportiva, acertou na veia um chute indefensável que colocou dentro da rede a esperança de todo o sorocabano em ver o Azulão chegar à divisão principal do futebol paulista. Aquele momento foi um momento de júbilo, de grande alegria, a tal ponto que, quando a partida teve o reinício e logo em seguida o juiz terminou o jogo, toda a delegação do São Bento, os atletas, se dirigiram ao centro do gramado e ali, ajoelhados, fizeram uma oração de gratidão, uma ação de graças pelo que foi alcançado no último segundo, no último momento do jogo em Santo André. Se o jogo terminasse empatado, 0-0, São Bento não teria chance de continuar a sua luta para chegar à primeira divisão. Com a vitória de 1-0, o São Bento ainda ficou na dependência dos resultados que viriam à tarde. O Marília com 30 pontos jogando, o Mirassol também jogando no sábado à tarde, mas isso tudo teria sim a ver com a situação do São Bento, que com 31 pontos ele ficava no aguardo do resultado do Marília e do Mirassol, que já tinham 30 pontos. E o que aconteceu foi que o Marília perdeu e também o Mirassol perdeu os jogos dos quais participaram. Marília perdeu por 2-0, o Mirassol também. Então, diante dessa realidade, diante desses fatos que aconteceram no sábado, o São Bento passou a respirar, não é? De uma maneira mais tranquila. Hoje o São Bento está em terceiro lugar na tabela, são 4 clubes que sobem a divisão principal, a Série A1, e o São Bento agora joga bafejado pela sorte e também pelo enorme esforço dos seus dirigentes e de seus atletas. O São Bento agora, em Sorocaba, no próximo sábado, enfrenta às 4 da tarde o time do Guaratinguetá, que está com 22 pontos ou 21 pontos, não tem mais nenhuma chance de subir para a Série A1, mas também não está ameaçado pelo rebaixamento, já que venceu no fim de semana o jogo em Guaratinguetá. Então,
é necessária uma mobilização muito forte, muito grande de toda a comunidade sorocabana para prestigiar no sábado o São Bento aqui no SIC, para que uma vitória aconteça, e com essa vitória o São Bento vai a 34 pontos e com isto já fica com uma enorme chance, não é, na tabela para chegar entre os 4 primeiros, porque o Red Bull de Campinas e o Capivariano já alcançaram a condição de acesso à primeira divisão do futebol de São Paulo. Ambos. Agora restam 2 vagas. Então ainda Marília, Mirassol, São Bento ainda estão ali naquela disputa muito grande para poder alcançar as 2 vagas restantes. Mas vencendo o Guaratinguetá aqui, resta ainda um último compromisso na cidade de Catanduva. E se vencer a Catanduvense ou empatar com a Catanduvense lá em Catanduva, o São Bento passa também, ainda mantém, não é? Essa enorme possibilidade de, em 2015, disputar a Série A1 do Campeonato Paulista. Isso é muito bom, muito positivo. Por quê? Porque nós perdemos a chance de contar com o Atlético o próximo ano. O Atlético Sorocaba, infelizmente, não se manteve na Série A1 e agora a Sorocaba tem que ter o seu representante. O ideal seriam os 2. Não sendo assim, ao menos que o São Bento possa, no próximo ano, alcançar este que é um prêmio por todo o esforço, por toda a fé que a torcida, que os dirigentes e os atletas colocaram nesta grande empreitada. Que Deus possa iluminar o caminho do nosso São Bento neste final de campeonato da Série A2 e que o povo de Sorocaba fique feliz com o acesso do nosso clube à Série A1, divisão principal do futebol de São Paulo. Nós terminamos agora o primeiro bloco do nosso programa e vamos, no segundo bloco, comentar o que aconteceu na Série A1, na semifinal do Campeonato Paulista. Houve surpresa, eu diria surpresas, e vamos comentar logo a seguir o intervalo. Preços direto do passado? Então vem pra Fiat Saf. Novo Pagify 2 portas a partir de R$ 23.990 ou taxa 0,99 para 36 parcelas. E com mais 1.100, leve direção hidráulica. Fiat Saf em Sorocaba e São Roque. Senza fine, tu sei un attimo senza fine. Clouds are sulfur in the air, bombs are falling everywhere. It's heartbreak, warfare. We could have had it all. O melhor do mundo no seu rádio. 88,3. Antena 1. Bem, neste segundo bloco, nós vamos agora comentar os resultados das semifinais do Campeonato Paulista de Futebol. Na Série A1, todos esperavam que nas semifinais, os 2 grandes times do futebol paulista, o Santos e o Palmeiras, fossem contemplados com a classificação e fossem fazer então no próximo domingo o jogo da final do campeonato, para aí então se definir o campeão paulista deste ano de 2014. Mas muitas coisas ocorrem no futebol e que faz com que havia um cronista esportivo no Rio de Janeiro, muitos anos atrás, que ele dizia que não existe nenhuma lógica dentro dos resultados do futebol. Às vezes acontece aquilo que é esperado, às vezes acontece o óbvio, às vezes acontece rotineiramente, as equipes melhores, mais estruturadas, com maior número de valores individuais, enfim, os chamados times grandes, né, os clubes, se apresentam com muito maior chance do que os pequenos clubes. Mas muita surpresa acontece. Então, não se pode aplicar a lógica de forma absoluta
numa competição como é o futebol. Nós temos o exemplo que aconteceu neste domingo. O Santos jogou às 16 horas e o Santos perdia para a Penapolense na Vila Belmiro pelo placar de 2-1. E a Penapolense jogando muita bola, jogando um futebol primoroso. Então todo mundo dizia, se o Santos conseguir empatar o jogo por 2-2, vai para os pênaltis. Aí é o imponderável, os pênaltis pode até dar Penapolense. E o que ocorre é que o Santos fez, sim, o segundo gol, empatou o jogo e no finzinho do jogo virou o placar e venceu por 3-2. Foi uma apoteose, uma alegria, uma festa na Vila Belmiro, com toda a torcida e os atletas celebrando a vitória num jogo duríssimo. Estava perdendo de 2-1 e virou o placar 3-2 e foi o finalista, então, do Campeonato Paulista. Eram 18 horas quando isto aconteceu. Às 18h30, no Pacaembu, o Palmeiras enfrenta o Ituano, clube aguerrido, time aqui da nossa região, que foi desenvolvendo uma campanha muito elogiável, muito, com muita motivação e muita organização, e o Ituano chegou à semifinal. E com o Palmeiras, no domingo, apesar do Palmeiras estar jogando, né, com alguns desfalques, o Valdívia tinha um problema de contusão no pé direito, e no fim, desesperadamente, o Gilson Kleina colocou o Valdívia aos 25 minutos, 30 do segundo tempo, mesmo contundido, mas todo enfaixado, para poder tentar virar o jogo, fazer o gol ao final da vitória. Jogo dificílimo, 0-0 no primeiro tempo. E depois o goleiro do Palmeiras, o Fernando Praz, se contundiu, teve que ceder o lugar para o Bruno, que era o goleiro reserva, e também o Allan Kardec, logo no início do segundo tempo, sofreu uma lesão muito grave na coxa e ele aos prantos deixou o campo, não conseguia nem caminhar, foi na maca já imediatamente para fazer exames médicos, e ele deixou o campo e o Gilson Kleina, o técnico do Palmeiras, foi enxertando ali, colocou Vinícius, depois tirou Mendieta, pôs o Valdívia com poucas condições físicas, mas mesmo assim deu sangue, fez nos 20 minutos finais, o Valdívia fez o possível e impossível para chegar até o gol do Ituano. O goleiro do Ituano atuou com muita competência até o final do jogo. A defesa do Ituano aguentou a pressão do Palmeiras. Para se ter uma ideia, 11 escanteios no segundo tempo aconteceram num curto espaço de tempo. O Ituano, como falamos às vezes na gíria esportiva também, mandou a bola para o mato. Quando o Palmeiras chegava naquela pressão intensa, o Ituano se defendia, e 11 escanteios aconteceram. A pressão era muito grande. 30 mil pessoas no Pacaembu torcendo para o Palmeiras, né? Tinha lá a torcida do Ituano também ali, com cerca de 1.200 pessoas que estavam torcendo pelo Ituano, mas né, diante de uma massa palmeirense ali vibrando, esperando o gol da vitória não veio, mas poderia a classificação sair nos pênaltis. E nós já estávamos, quem assistiu o jogo esperava que ia terminar 0-0. E acontece que aos 39 minutos do segundo tempo, faltando 6 minutos para terminar, num contra-ataque muito rápido do Ituano, a bola sobrou para um jogador do Ituano que vinha acompanhando esse contra-ataque. Ele chutou rasteiro e de longe, não foi nem dentro da área, foi fora, bem fora da área. Sobrou a bola, ele chutou rasteiro muito no canto
o Bruno não conseguiu pegar, e aí foi a festa do Ituano, né? Ele se retrancou ainda mais. Aí o que nós pudemos ver foi que o Palmeiras colocou 8 jogadores atacando, e até os 48, 49 minutos que o jogo foi com prorrogação ali de mais ou menos 4 minutos, acho que foi 3 ou 4 minutos no segundo tempo, mas o Palmeiras não conseguiu empatar, e o Ituano levou essa vitória, uma vitória maiúscula, uma vitória na raça, e que agora habilita o Ituano a ser o finalista contra o Santos no próximo domingo. Temos também que registrar neste fim de semana a raça da Liga Sorocabana de Basquete, o LSB, comandada por este idealista, né, que é o Reinaldo Rodrigues, que com todo o seu amor, toda a sua força, transmite aos atletas do nosso basquete uma confiança muito grande, escapando do rebaixamento numa luta titânica. Ele, nos segundos finais do jogo, faltavam alguns segundos para terminar o jogo, e o LSB já praticamente se conformando com o rebaixamento, mas ele não consegue assistir a partida nos segundos finais. Ele preferiu se recolher ao vestiário, e lá ele foi fazer a sua oração. É o que ele testemunha hoje. Eu fui orar para ver o que era possível que pudesse acontecer. E naqueles segundos finais, o LSB conseguiu virar o jogo e ganhou com 2 pontinhos de diferença, salvando assim a Liga Sorocabana de Basquete do rebaixamento. Então, a fé, o esforço, a dedicação do Reinaldo e de todos os atletas do nosso basquete fizeram com que nós tenhamos ainda no quadro principal do basquete brasileiro e paulista, nas competições de maior expressão, a presença da Liga Sorocabana de Basquete, o que nos dá muita alegria e muito júbilo também. Concluímos o nosso segundo bloco do programa de hoje. Vimos que tínhamos muitos assuntos ligados ao esporte, mas no terceiro bloco nós vamos falar um pouco sobre a economia de Sorocaba, esta pujança, este vigor, né, da nossa economia, não apenas local, mas regional, com novos dados que chegaram no último sábado por parte da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Voltamos já já. Quer preços direto do passado? Então vem pra Fiat Saf. Uno Vivace 2 portas com airbag e ABS a partir de R$ 24.690 ou pequena entrada mais 48 vezes de R$ 479. E PVA é grátis. Fiat Saf em Sorocaba e São Roque. Agora você compra sua viagem quando e onde quiser. O novo site da Monções Turismo, além de encontrar as melhores dicas de viagem, você compra suas passagens aéreas online com os melhores preços. E tem pacotes nacionais e internacionais em ofertas exclusivas. Acesse www.monções.com.br e boa viagem. Monções, viva a verdadeira experiência. Meus amigos da Local TV Canal 25, nós estamos agora apresentando o nosso último bloco, o terceiro do programa Acontece, e vamos comentar um pouco sobre o perfil da economia da região de Sorocaba. Temos mais uma boa notícia com referência a essa questão. O perfil da economia de Sorocaba e da região é muito positiva, e isto vem se consolidando, vai se tornando algo efetivo nos últimos anos, este crescimento econômico constante, né? E isto gera, em primeiro lugar, a geração de empregos, o que é muito, muito importante socialmente falando,
são famílias, milhares e milhares, né, de famílias que passam a ter melhores condições de vida, tendo o emprego assegurado. E, além disto, a notícia que chega da Secretaria da Fazenda do Estado, de um levantamento completo feito sobre o perfil das regiões do interior na área econômica, coloca a região de Sorocaba com um aumento de mais de 13% sobre o período anterior. Então, de janeiro a dezembro de 2013, né, portanto, no último exercício de 2013, a economia sorocabana, quando falamos economia sorocabana, a economia Sorocaba e região, cresceu, repito, mais de 13%. É um crescimento real fantástico e que gerou, não é, um movimento financeiro, né, os jornais registram no dia de hoje mais de 25 bilhões de reais. E devo complementar esta informação. Apenas a região de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, da capital, apenas a cidade de Guarulhos, com toda a região em torno, é que conseguiu ultrapassar este patamar. Então, de todas as regiões do estado, Sorocaba foi a segunda região em crescimento efetivo. Não é? Para todos nós é uma excelente notícia com perspectivas muito boas para que se mantenha este perfil em 2014 e também no próximo exercício de 2015. Sorocaba sempre foi a quinta, a sexta economia, com base nesses parâmetros, nesses levantamentos, nessas pesquisas que são econômicas, que são feitas por órgãos especializados do Estado. E agora nos vem essa notícia positiva de que apenas Guarulhos está à nossa frente. Sorocaba e região chegam a ter este crescimento fantástico e queira Deus que continuemos assim, porque isso nos traz benefícios, nos traz esperanças no sentido de que quanto melhor for o movimento da economia, é claro que a população também deverá ter vida com mais qualidade constantemente. Então, é um resultado muito positivo e que é importante registrarmos aqui. Agora, para concluir o nosso programa de hoje, nós queremos fazer uma brevíssima reflexão ainda sobre aquela polêmica criada com o totem ali da confluência da Avenida Dom Aguirre com o final da rodovia da Castelinho, onde há 8 anos atrás foi ali implantado uma placa com uma saudação que foi uma reivindicação da comunidade evangélica, depois também associada à comunidade católica. Esta saudação cristã invoca uma identidade da cidade de Sorocaba com a doutrina cristã, e a tal ponto que faz uma referência muito expressiva ao nosso Divino Mestre Jesus Cristo. E eu citei em alguns programas da semana passada uma série de argumentações aqui sobre a validade daquela manifestação ser feita através da materialidade de uma placa. E citei muitos argumentos, até que as cédulas de dinheiro que são impressas pelo Banco Central, consta lá, Deus seja louvado, está imprimido em todas as cédulas. Por enquanto, não vi ninguém se incomodar com isto.
até porque 85% da nossa população crê em Deus. Alguns podem ser muçulmanos, creem também em Deus, em um Deus único. Os que são judeus também creem, os espiritualistas, os kardecistas também creem, não é? A força superior do universo, os budistas também reverenciam a força criadora, e os cristãos, que no mundo todo chegam a somar mais de 1,2 bilhão de pessoas, acreditam sim num Deus criador e acreditam em Jesus Cristo como o Messias Redentor da humanidade. E é uma manifestação que está ali saudando, fazendo uma reverência a esse fato, foi contestada por 2 estudantes, e a história toda todos conhecem já, e o Poder Judiciário encontrou na interpretação da Constituição Federal que o Estado é laico e que não poderia haver esse tipo de manifestação ali estampada. A Prefeitura, segundo informações, recorreu ao Tribunal de Justiça e ainda o caso está aí sob júdice, não sabemos o que vai acontecer. Mas eu queria apenas, ao concluir o programa de hoje, fazer uma leitura brevíssima do preâmbulo da nossa Constituição. Constituição Federal, a nossa lei magna, votada em 1988, portanto, há 25 anos atrás, pelo Congresso Nacional, pelos representantes do povo brasileiro. Diz a Constituição Federal, no seu preâmbulo, apenas para reflexão, vamos ler o preâmbulo da nossa Constituição. Diz aqui: Constituição da República Federativa do Brasil. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Eu vou repetir o final deste preâmbulo. Nós promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Quando isto foi votado, 513 parlamentares estavam lá. 4 votaram contra a citação de Deus, porque, de forma coerente, se manifestaram ateus. 2 agnósticos, e mais 2 ou 3 ateus, se manifestaram contra a inserção da citação de Deus no preâmbulo da Constituição, sob a proteção de Deus. Eles não creem, eles votaram contra. Mas 98% dos parlamentares que representam o povo brasileiro fizeram questão de inserir aqui: promulgamos, sob a proteção de Deus, a Constituição Federativa do Brasil. E aí vem que a República Federativa do Brasil tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político e todo o poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos diretamente nos termos desta Constituição. Então, esta é a Carta Magna, e ela prevê que sobre a proteção de Deus, no seu início, é que nós vivemos, nós devemos viver. É sob a proteção de Deus que ela foi promulgada. Ora, nenhuma manifestação que tenha sintonia com esse Deus Criador, e eu acho que o Cristo tem muita sintonia com o Deus Criador,
não poderia receber tanta intolerância. Nós teríamos que dizer sempre, nem que seja de dentro do nosso coração: o Cristo Jesus, Sorocaba continua sendo de Jesus Cristo. Deus queira que a gente possa estar aqui no próximo programa amanhã, e muito obrigado a todos. O programa Acontece é patrocinado por Fiat Safi, há 35 anos, movendo sua história. Local TV, o seu canal, a sua cidade.